A convecção é um mecanismo de transferência de calor que ocorre em fluidos, líquidos e gases, quando existe um gradiente de temperatura ao longo da vertical, por causa da gravidade. Quer dizer, uma diferença de temperatura a diferentes alturas do fluido. Nesse mecanismo, o calor ele é transferido pelo próprio movimento do fluido, que constitui uma corrente de convecção. A parte de baixo do fluido, que é aquecida, ela se expande, diminui de densidade e tende a subir na presença de gravidade. É nesse movimento de subida que o calor é transferido. Então, na ausência de gravidade, essas correntes de convecção deixam de existir. Isso pode ser visto numa série de vídeos gravados na estação espacial, ou seja, em microgravidade, e de fato não se observa. No mesmo sistema podem existir diversas correntes de convecção. Aqui a gente vê esse efeito no óleo que é aquecido por baixo. O óleo que está subindo aquecido é menos viscoso do que o óleo que está em cima, mais frio, e se espalha quando chega na tampa de vidro, onde ele empurra o óleo frio que acaba se concentrando nas interfaces entre as células, de onde então começa a descer até o fundo para ser novamente aquecido e subir. Numa escala completamente diferente, essas células existem também no interior do Sol. Então, por causa das correntes de convecção que existem no interior do Sol, o mesmo tipo de divisão em células pode ser visto na superfície. Então, as partes mais brilhantes são as regiões com a temperatura mais alta, enquanto que as regiões escuras têm a temperatura um pouco mais baixa. Elas parecem mais escuras pelo contraste com a região de temperaturas mais altas. É por isso que a superfície do Sol tem essa aparência granulada. Mas quando a diferença de temperatura for aumentando, esse fluxo deixa de ser laminar e se torna turbulento, o que destrói as células. Um outro exemplo é a circulação de Hadley, que ocorre agora em escalas do tamanho do nosso planeta. Então, porque a Terra gira e a superfície é heterogênea, distribuída em regiões de terra e de água que absorvem e liberam energia em quantidades e taxas diferentes, existem grandes anéis de circulação na atmosfera. Então, normalmente, o ar ele sobe a partir das regiões mais úmidas e quentes na altura do Equador e baixa na região dos trópicos. Então, quando essas massas de ar quente e seco elas descem, elas acabam induzindo um processo de desertificação nessas regiões. Então, por isso que a gente pode ver que existe uma preponderância de desertos na altura aqui dos trópicos. Existem outras correntes de convecção, não só em escalas planetárias, mas em escalas bem menores, que são utilizadas por pássaros e o pessoal que voa de asa delta ou planadores. E todo o nosso clima ele é muito baseado no comportamento desses movimentos de correntes de ar que transportam calor e umidade de diferentes regiões. Então, quando esse equilíbrio é alterado, como acontece agora, pelo efeito do homem, essas mudanças acontecem numa taxa muito rápida, muito mais rápida do que costumavam ocorrer quando as mudanças eram naturais. E isso pode ter uma influência catastrófica sobre o clima, aumentando os extremos climáticos, os máximos e os mínimos de temperaturas, grandes tempestades. E não só o homem, mas outras espécies de animais podem não ter tempo suficiente para se adaptarem a esses novos climas. A gente também tem ainda numa escala planetária correntes de convecção no interior da Terra. Essa convecção é com o magma terrestre e esse movimento do magma são essas células nesse movimento giratório que são responsáveis pelo movimento das placas tectônicas e a deriva dos continentes. E finalmente, depois de todos esses exemplos de convecção em fluidos, a gente precisa falar também de quando a convecção ocorre em sistemas sólidos. Então, quando o nosso sistema é particulado, um meio granular, um meio formado por grãos, claro que em grãos a temperatura tem um efeito muito pequeno, porque eles são muito grandes comparados com a energia térmica,
quando esses sistemas são agitados, são vibrados, a vibração faz o papel da temperatura. E isso pode gerar correntes de convecção no sistema provocadas pelo atrito que existe entre a parede e os grãos. E esse é o mecanismo responsável pelo efeito que a gente conhece como o efeito da castanha brasileira, o efeito da castanha do Brasil, que faz com que as partículas maiores elas subam pela corrente que sobe no meio do sistema e não consigam descer pelas paredes porque ali a corrente que desce ela é muito pequena. Então isso faz com que as partículas maiores acabem se acumulando na superfície do sistema e cria esse efeito contraintuitivo, porque a gente espera que quanto mais se agita um sistema, mais homogêneo ele fica, e aqui acontece o contrário. Quanto mais ele é agitado, mais eu tenho essa separação por tamanho e menos homogêneo é o sistema. Isso tem grandes consequências em vários processos industriais que envolvem manipulação de componentes granulares. Por exemplo, quando a gente faz a mistura do concreto ou quando a gente faz a mistura de vários componentes químicos para produzir remédios na forma de comprimidos. Então, em resumo, a convecção ela transporta energia térmica junto com a massa que flui nas suas correntes. E esse fenômeno a gente encontra num enorme intervalo de escalas, tanto no espaço quanto no tempo, com grandes influências tanto na nossa vida cotidiana, individual, quanto na nossa vida coletiva como espécie.